Trata-se da relatoria da medida provisória 746, de 22 de setembro de 2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas do ensino médio em tempo integral, altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores de Educação e dá outras providências. Primeiramente, é preciso registrar que nos sentimos muito honrados por receber a incumbência da relatoria que vem ao encontro da nossa história pessoal no campo da educação e de nosso compromisso inalienável com o desenvolvimento do país, que exige substanciais mudanças no campo educacional. Essas mudanças, por sua vez, são ainda mais relevantes e urgentes no ensino médio, última etapa da educação básica. Os dados a respeito do ensino médio impressionam. Quando se considera que a educação básica obrigatória e gratuita deve se estender dos 4 aos 17 anos, isso está previsto no artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal, e que nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009, a universalização para esse público deveria ser implementada progressivamente até 2016. A situação é ainda mais preocupante, pois no Brasil há aproximadamente 1.700.000 jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o ensino médio, mas não estão matriculados. Segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação, atualmente apenas 61,4% dos jovens dessa idade cursam essa etapa da educação básica. Além desse significativo contingente de jovens fora da escola, há de se considerar que aqueles que se matriculam também encontram uma situação difícil. Os scores ou notas do ensino médio no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, estão estagnados desde 2011. Em português e matemática, a situação ainda é mais dramática, pois o desempenho nas duas áreas de conhecimento é menor hoje do que em 1997. Falta infraestrutura, professores e conexão com a vida real. Como resultado dos cerca de 8 milhões que se matriculam, apenas 1.900.000 conclui esse nível de ensino. Além disso, lembramos que 82% dos jovens na idade entre 18 e 24 anos que deveriam estar cursando o curso superior estão fora da universidade. Nesse sentido, acreditamos que a medida provisória 746 de 2016 atende aos requisitos de urgência e relevância exigíveis para a edição de medidas provisórias nos termos do artigo 62 da Constituição Federal. Não se pode ignorar que, nesse exato momento, há jovens dentro de salas de aula precarizadas, ouvindo aulas maçantes e enciclopédicas, sem perspectivas para o futuro. Há ainda muitos outros que nem mesmo matriculados estão, pois precisam trabalhar. Há um terceiro grupo, para o qual os horizontes são ainda mais nebulosos, pois não trabalham e nem estudam, constituindo a chamada geração nem. Em suma, a mudança no ensino médio precisa começar o mais rápido possível, pois é a partir dela que esboçaremos novos padrões para a plena realização dos potenciais de nossa juventude, fenômeno essencial para o desenvolvimento sustentável do país. A utilização de medida provisória como instrumento legislativo dentro desse contexto não se configura como inadequada. De modo geral, em termos de mérito, acolhemos o conteúdo da medida provisória, que reproduz em grande parte o brilhante trabalho realizado desde 2012 pela Comissão Especial destinada a promover estudos e proposições para a reformulação do ensino médio,
que resultou no Projeto-Lei número 6.840, de 2013. No estudo das emendas e na escuta durante as audiências públicas e reuniões de trabalho, no entanto, percebemos diversas oportunidades de melhoria, que detalhamos a seguir e que integrarão o projeto de lei de conversão que propomos. O projeto-lei de conversão 34, que votaremos hoje, portanto, configura-se o ponto de chegada de um longo percurso. Ressaltamos ainda que, durante a tramitação no Congresso Nacional, a proposição foi analisada de forma criteriosa e democrática, no âmbito da Comissão Mista da Medida Provisória número 746, de 2016, pois foram realizadas 9 audiências públicas e convidados 53 profissionais e estudantes das mais variadas correntes ideológicas e dos mais diversos setores da sociedade civil. Além disso, também ocorreram audiências públicas sobre o tema no Tocantins, Rio Grande do Norte e em Mato Grosso do Sul. Lembramos ainda, meus caros senadores, que, em nosso relatório, aprovado no dia 30 de novembro de 2016, analisamos criteriosamente 568 emendas, dando satisfação aos nobres pares acerca das suas demandas, por meio da aprovação parcial ao total de 148 emendas. Na leitura dessas emendas e na oitiva cuidadosamente analisada da sociedade civil, construímos o projeto de lei de conversão em tela que foi aprovado pela Comissão Mista e que, encaminhado para discussão na Câmara dos Deputados, foi aprovado com pequenas alterações no dia 13 de dezembro de 2016. A título de organização, apresentaremos considerações sobre os principais aspectos acerca das duas bases em que se assenta a medida provisória 746 de 2016. A proposta de uma nova estrutura para o ensino médio e a instituição da política de fomento à implementação de escola de ensino em tempo integral. A nova estrutura para o ensino médio tem como fundamentos, nos termos da medida provisória, a valorização do protagonismo juvenil e a flexibilidade curricular. Parte-se do princípio de que o estudante é capaz de fazer escolhas de forma autônoma e dinâmica, a partir do seu projeto de vida e de seus horizontes. A ideia que julgamos bastante apropriada é oferecer uma base nacional comum curricular a ser compartilhada por todos os estudantes do país. Mas também ofertar itinerários formativos que possam atender à multiplicidade de interesses e expectativa dos brasileiros matriculados no ensino médio. Assim, substitui-se o atual ensino médio, que é constituído por um cardápio único, composto por 13 disciplinas engessadas, por uma base nacional enxuta e dinâmica a ser estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação e por 5 itinerários formativos. Pensamos que, ao adotar a possibilidade dessas trilhas de aprendizagem no ensino médio, sem abrir mão de uma dimensão comum, contribuir-se-á significativamente para que as escolas se oxigenem e se articulem ao universo de saberes necessários para o exercício da cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. Para tornar o texto legal mais claro a respeito dessa conjunção entre uma base comum e itinerários diferenciados, mantivemos as considerações sobre cada uma dessas perspectivas em 2 artigos diferentes da LDB. No artigo 35A, acrescentamos a LDB, tratamos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. No artigo 36, organizamos as considerações relativas aos itinerários formativos. Assim, optamos para ajustar o rol das áreas do conhecimento e dos itinerários formativos, que passam a ser os seguintes: linguagens e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, matemática e suas tecnologias e formação técnica e profissional,
Pensamos que assim se ganha em clareza normativa e se ampliam as possibilidades de escolha. Ainda dentro dessa perspectiva, acrescentamos a previsão da possibilidade de que os sistemas de ensino componham um itinerário formativo integrado, composto por módulos constituídos a partir do aproveitamento de aspectos dos outros itinerários. Julgamos importante ainda fazer menção à necessidade de garantir às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas, conforme preceito constitucional, bem como de que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação sejam organizados de tal forma que, ao fim do ensino médio, o educando domine os princípios científicos e tecnológicos e conheça as formas contemporâneas de linguagem. Mantivemos a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa e da matemática nos 3 anos do ensino médio. Quanto à oferta da língua inglesa, após longo debate a respeito do tema, optamos por manter a redação original da medida provisória, fixando a sua oferta dessa forma a partir do 6º ano no ensino fundamental. Ainda a respeito dos currículos e sensível ao grande número de emendas acerca do tema apresentado pelos nobres pares, optamos por retomar a obrigatoriedade do ensino da educação física e da arte como componentes curriculares do ensino médio. Essa opção se justifica porque acreditamos que a formação integral do ser humano exige o atendimento de várias dimensões, dentre as quais a corporeidade, o movimento e a fruição não podem ser desconsiderados. Todavia, ainda quanto à educação física e arte, tivemos, ao meu ver, o aperfeiçoamento do texto quanto ao trâmite na Câmara dos Deputados, com acatamento da emenda número 24, de autoria do deputado André Figueiredo. Definimos que a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Além de valorizar o protagonismo e a flexibilidade, outro aspecto meritório da medida provisória é a ampliação progressiva da carga horária mínima para 1.400 horas anuais. Essa previsão se articula à meta 6 do Plano Nacional de Educação aprovado por este Senado, que prevê o oferecimento de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% nas escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Afinal, se é verdade que a correlação entre educação em tempo integral e melhoria de qualidade não é consensual, pois há outros fatores intervenientes importantes. Não se pode negar que horas a mais na escola, utilizadas de forma criativa e dinâmica, podem contribuir para a multiplicação das oportunidades educacionais. A esse respeito, importa considerar que tivemos o cuidado de indicar que seja garantida a oferta do ensino noturno regular, adequando as condições regionais e do educando, transferindo ao sistema de ensino a regulamentação sobre a organização especificamente nesse ponto. Reconhecendo, entretanto, as dificuldades financeiras para ampliação de carga horária, achamos por bem assinalar na medida provisória uma carga intermediária, determinada que no prazo máximo de 5 anos, todas as escolas de ensino médio do país tenham carga horária anual de pelo menos 1.000 horas por ano, fazendo um total de 3.000 horas para oferta nos 3 anos do ensino médio. Aqui vale um destaque. Observamos que persistia uma incorreção na redação do parágrafo 1º, quando estabelecemos um prazo de até 5 anos a partir da publicação dessa lei, para que o sistema de ensino oferecesse pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. A referida publicação, por óbvio, faz referência ao PLV, que ora votaremos nesta casa. Desta forma, buscando evitar o entendimento que o prazo teria início com a publicação da LDB, diploma desse que recebe em seu corpo o texto em análise, tivemos o cuidado de protocolar uma adequação redacional,
objetivando deixar claro que o prazo a ser respeitado pelo sistema de ensino inicia sua contagem a partir da publicação do PLV em comento. No outro plano, lembramos que no arranjo curricular que adotamos no PLV, será possível que o processo se concretize por meio de aprendizagem por projetos, a partir de temas transversais, dentre os quais citamos alimentação, mobilidade urbana, diversidade, acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Essa aprendizagem, por sua vez, poderá acontecer em grupos de 3 a 4 alunos, tanto em sala de aula quanto em outros espaços de interação presencial e virtual, para que haja assimilação por parte do educando. Assim, o processo não se limitará a 4 paredes das salas de aula, mas aproveitará os trabalhos em grupo e se concretizará por meio de concessão de créditos, a partir da avaliação realizada pelos professores. Em suma, conforme exemplificamos, a flexibilidade é a marca da proposta e pode trazer muitos ganhos, sobretudo para os alunos trabalhadores, que terão reconhecido a carga horária dos aprendizados realizados em diferentes espaços e tempos. Isso facilitará a implementação do aumento da carga horária no ensino noturno, porque a aprendizagem não se faz apenas na escola, ela se faz em todos os outros espaços. Outro ponto da extrema importância é a carga horária destinada à Base Nacional Comum Curricular. Seguindo premissa do protagonismo do estudante, aliada à flexibilização curricular, devemos pensar que carga horária utilizada pela Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, que ainda será definida com base nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, deverá respeitar o espírito da reforma, contemplando a possibilidade de seu aprofundamento nos itinerários formativos, bem como proporcionar ao estudante condições para a formação técnica e profissional, caso seja essa a sua opção. A formação técnica e profissional ajuda o estudante a entrar no mercado de trabalho. São mais de 160 opções de cursos, especializações em todas as áreas. De todos os alunos, meus caros senadores, que escolhem um curso técnico, cerca de 72% se formam com emprego garantido. No Brasil, no entanto, apenas 9% dos alunos estão matriculados em escolas técnicas. Uma realidade bem diferente de vários países da Europa. Tem países como a Alemanha que chega a 53% na área profissional. Lá, cada vez mais governos e empresas na Europa se investem no ensino profissional e técnico-profissional. A Alemanha é referência. Lá, por exemplo, a educação profissionalizante é conhecida como um sistema dual de ensino, que combina o treinamento prático nas empresas com aulas teóricas na escola. Os cursos duram de 2 a 3 anos e formam trabalhadores em 350 ocupações ligadas ao comércio, indústria, prestação de serviço e serviço público. Como eu falei, 53% dos alunos fazem essa escolha, enquanto no Brasil é apenas 9%. Eles ficam de 1 ou 2 dias na escola e os outros nas oficinas. É uma rotina dura, mas que compensa porque a maioria sai com emprego garantido. Guardadas as diferentes proporções, vejamos o Pronatec, que desde o ano de sua criação, em 2011 até 2015, registrou 9.400.000 matrículas entre cursos técnicos e de qualificação profissional. Cotejando esses números, concluímos que existe grande carência no mercado de trabalho por profissionais de formação técnica específica, bem como a ansiedade de nossos jovens por uma formação profissional. Dessa forma, voltando os olhos para a formação técnica profissional, introduzida no ensino médio através dessa reforma, verificamos que a grande maioria dos cursos disponíveis nos catálogos existentes tem carga horária de 1.200 horas. Com esta reforma, como meta intermediária ao ensino integral, estabelecemos que o sistema de ensino oferecerão no prazo máximo de 5 anos uma carga horária total para o ensino médio de 3.000 horas, ou seja, até o final de 2022.
As escolas ainda poderão adotar a carga horária atual de 2.400 horas. Portanto, estabelecemos que a carga horária para o BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Com isso, teremos uma expressiva carga horária destinada à Base Nacional Comum Curricular, bem como contemplando o direito do estudante à opção do curso técnico profissional de 1.200 horas, tanto com o ensino médio de 3.000 horas, quanto os atuais 2.400 horas, que ainda restarão como alternativa das escolas até o transcurso do prazo de 5 anos estabelecido. Não podemos perder mais 5 anos. É preciso compor uma solução imediata para compatibilizar a carga horária do ensino médio, harmonizando a Base Nacional Comum Curricular com a possibilidade da formação técnico-profissional. Uma outra chave para a compreensão a uma plena efetivação da proposta se refere ao tratamento dado à questão dos profissionais de educação. Achamos adequada, por exemplo, a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar na formação técnica profissional, desde que reconhecidas pelos respectivos conselhos estaduais de educação, pois é inegável que tais profissionais podem trazer efetivas e grandes contribuições para o ambiente escolar, na medida em que trazem o referencial prático e dominam as competências referidas para a atuação no mundo do trabalho. Sob nosso ponto de vista, importa superar nesse país a falsa dicotomia entre o saber e o fazer, a dissociação infrutífera entre a academia e o mundo do trabalho. Aperfeiçoamos o texto, acrescentando um novo inciso no artigo 61 para possibilitar que os profissionais graduados, detentores de complementação, além de tornar possível a implementação do ensino integral nas escolas públicas e privadas, criam-se as condições para que ele se envolva mais com a realidade dessa escola e, a partir desse envolvimento, elabore e aplique estratégias adequadas para incrementar o processo ensino-aprendizagem. Outro aspecto nevrálgico para o sucesso das ações a serem empreendidas se relaciona à questão do financiamento. Estamos cientes de que, para implementar grande parte das mudanças propostas pela medida provisória, será necessário prover recursos suficientes para mantê-los. Nesse sentido, uma preocupação surge quando se consideram as necessidades criadas, por exemplo, em relação à ampliação da jornada, a da alimentação escolar. Mais horas na escola significam necessariamente uma ou mais refeições. Dessa forma, e por considerarmos que uma boa alimentação impacta os padrões de aprendizagem e que os recursos de apenas 30 centavos recebidos por aluno dia no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar são insuficientes para dar conta dessa necessidade. Alertamos da necessidade de se fazer um estudo buscando aumentar o valor do repasse. Hoje, por volta
de 11 horas, estivemos no Palácio do Planalto, onde avançamos muito nessa questão. Com a participação do presidente Temer e com o ministro Mendonça Filho, participei na manhã numa cerimônia de anúncio do reajuste dos recursos para a merenda escolar. O valor repassado não tinha aumento desde 2010. Tivemos hoje um aumento de 7% a 20% do valor pago por aluno, o que representa um aumento de 465 milhões a mais do que é pago atualmente nos estados e municípios. Ainda em função das questões de financiamento, arratamos a inclusão da previsão da medida provisória do itinerário formativo de formação técnica e profissional como item a ser levado em conta, no âmbito da distribuição proporcional de recursos dos fundos criados pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o Fundeb. Entretanto, achamos que utilizar os recursos do fundo para financiar a segunda opção formativa de ensino médio, a ser considerada pelo aluno que já concluiu nessa etapa a educação básica, traz mais custos que benefícios para o financiamento da educação no Brasil. Afinal, os recursos devem ser direcionados de forma prioritária para o grande contingente de estudantes que sai do ensino fundamental e nem mesmo se matricula no ensino médio. Nada impede, evidentemente, que o sistema de ensino ofereça outras oportunidades formativas para que os que já concluíram o ensino médio, mas em termos de financiamento, acreditamos que é fundamental dar preferência àqueles que ainda não o fizeram. Feitas essas considerações acerca do primeiro pilar da medida provisória 746 de 2016, cumpre-nos analisar o segundo deles, que é o da instituição da política de fomento à implementação do ensino médio em tempo integral. Pensamos que a política pode, nos termos em que foi estruturada, servir como robusto indutor da implementação das escolas do ensino médio em tempo integral, a prover por um prazo determinado recursos para que os outros entes federados possam empreender programas, projetos e ações que ampliem e qualifiquem a jornada escolar. Sugerimos apenas que esse prazo se estenda de 4 para 10 anos, a partir da implementação da respectiva escola. Propomos essa ampliação de prazo em sintonia com muitas das emendas apresentadas, porque acreditamos que o ciclo de resultados de uma escola exige que as políticas não fiquem adstritas a um ou outro governo. Assim, porque se trata de uma política de Estado. Assim, apenas 4 anos pode ser insuficiente para os estados e o distrito realizem o circuito necessário para a política não se constitua como um adereço nas redes de ensino, a ser eliminado quando secarem as fontes federais de recursos, mas se fortaleça e passe a integrar as práticas daquela rede de ensino. Sobre o ponto de vista da boa gestão dos recursos, sugerimos ainda outra melhoria relacionada à necessidade de que haja uma formalização de um termo de compromisso no qual deverão estar identificados e delimitados as ações a serem financiadas, as metas a serem alcançadas, o cronograma de execução físico-financeiro e a previsão de início e fim de cada uma das ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. Esse termo de compromisso servirá, assim, tanto como documentação que justifique a transferência de recursos da União para os Estados, como para o planejamento qualificado por parte dos sistemas de ensino. Também julgamos importante que a destinação dos recursos para atendimento em tempo integral, dentre os critérios de elegibilidade no âmbito da política de fomento, seja dada prioridade a regiões com menores índices de desenvolvimento humano, com menores IDH e com resultados mais baixos nos processos nacionais de avaliação do ensino médio. Defendemos ainda seja garantido que os mais necessitados sejam atendidos em caráter prioritários, o que contribuirá para minorar as enormes dificuldades que existem hoje nas condições de acesso e permanência dos estudantes mais pobres nas escolas.
Ainda nesse sentido, cumpre ressaltar que acrescentamos em diversos dispositivos relacionados à política a adjetivação públicas às escolas mencionadas, pois é fundamental que os recursos sejam destinados às escolas mantidas pelo poder público. Sem essa legislação, seriam abertas portas para que também as escolas privadas pleiteassem tais recursos. A título de aperfeiçoamento redacional, sugerimos um ajuste, objetivando evitar que se determine prazo, que já na origem esteja vencido. Assim, no parágrafo 1º do artigo 24 da LDB, incluído pelo artigo 1º da PLV, propomos a substituição da expressão a partir da publicação desta lei por a partir de 2 de março de 2017. Acreditamos que com essa adequação redacional, o texto ganhará em clareza e efetividade, contribuindo de forma consistente para que o ensino médio no Brasil ganhe novos contornos e proporcione às novas gerações o acesso aos conhecimentos, às habilidades, às atitudes, saberes exigidos pelos novos cenários apresentados pela contemporaneidade. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da medida provisória 746 de 2016, no termos do projeto-lei de conversão número 34 de 2016 e no mérito pela sua aprovação com a seguinte adequação redacional. Substituição no parágrafo 1º do artigo 24 da LDB, incluído pelo artigo 1º do PLV número 34 de 2016, da expressão a partir da publicação desta lei, por a partir de 2 de março de 2017. Trata-se apenas de uma adequação redacional. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, revelo o meu sentimento de enorme satisfação. Minha história pessoal sempre esteve ligada à educação. Como educador e empreendedor da área, pude contribuir na forma de milhares de estudantes. E hoje, investido na qualidade de senador da República, tive a honra de ser o relator dessa essencial reforma do ensino médio. Para desenvolver um trabalho responsável, procurei me cercar dos mais conhecidos ideólogos e cientistas do assunto. Escutei e aprendi com todos os palestrantes que manifestaram as suas opiniões em diversas audiências públicas que realizamos na comissão mista. Aceitei sugestões e críticas, sempre com base no mais profundo espírito republicano. Adequamos à nossa realidade exemplos de sucesso introduzidos por outros países. Nesse tema, não tínhamos mais tempo a perder. O Poder Executivo, juntamente com o Congresso Nacional, deverá emanar políticas que tenham no interesse público a sua base de conformação e limites. Senhoras e senhores senadores, hoje oferecemos ao povo a arma mais poderosa que se possa utilizar no combate à desigualdade, ao preconceito e à falta de oportunidade. Tenho convicção de que a forma mais eficaz de erradicação da pobreza, da diminuição da necessidade de políticas assistencialistas e na formação de um povo politizado e crítico na escola e cobrança de suas representantes é através do conhecimento. Como sabiamente disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado.